Então, os cristãos, eles continuam debatendo com os ateus. Inclusive fazendo um comentário pro canal em específico, né? Lembra que no último debate estava tudo escuro? Os caras têm ouvido o criticismo, né? Agora eles acenderam a luz do set de filmagem e eles tiraram aquelas microletrinhas embaixo de uma faixa rosa fluorescente aqui em cima, né? Substituíram por uma faixa branca, né? Muito bom. Parabéns pro canal. Então vamos lá, vamos ver o que os crentes vão falar. A gente viu anteriormente que, enfim, a moça aqui já deitou eles. Vamos ver o que eles vão dizer. Claro, se inscreva no canal, dê seu like e é claro, seu comentário aí também. Você fala que a pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé. Você está falando por um grande percentual de pessoas. Você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Não, mas o que ela disse aqui não é necessariamente que não. As pessoas que se desenvolveram intelectualmente não se desenvolveram por causa da fé. É só que a gente não pode estabelecer essa relação de causalidade na parada, né? Apesar da fé, essas pessoas se desenvolveram. Agora, se foi em decorrência da fé ou não, aí a gente já não sabe. Aí já não sabe, não tem como afirmar tão categoricamente assim. Eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. E tinha fé. Mas, seria se fosse até do mesmo jeito. Por que você faz essa... Agora que eu pensei, a moça do meio, ali do outro lado, tá sobrando no debate. E o rapaz aqui também tá, né? Eles não falaram quase nada até agora. Essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com essa... Então, esse tipo de coisa que acontece historicamente, eventualmente tem a ver com uma imposição, não necessariamente uma imposição legal. Se você não assinar, sei lá, em nome de Deus, as suas obras, você vai pra fogueira, explicitamente, né? Muitas vezes tem a ver com uma imposição do tipo de violência simbólica, né? Como utilizando de termos do Pierre Bourdieu aqui. Então, uma sociedade que se desenvolve muito com essa presença até institucional da religião, ela tende a preservar algumas das características que eram comumente associadas a um modelo que existia anteriormente. Então, as coisas elas não se esvaem de uma vez só, né? Por exemplo, a gente pode dar outro exemplo também, o Linneu, quando ele basicamente inventou a taxonomia, ele também assinou em nome de Deus alguma coisa do tipo, né? Não necessariamente, na verdade, ocorreu porque ele era muito religioso e tal, né? E talvez sim porque existia vários dispositivos de violência simbólica religiosa que perduraram ao longo do tempo também na época, mas o rapaz de terno azul tá de enfeite ali, né? SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço intelectual e a capacidade artística nisso. E os outros? Por exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com todo respeito. Mas uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento. Perfeito, mas a Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante essa situação. Mas a citação dele nas partículas é irrelevante no treinamento dele musical de por que você infere que é irrelevante? Não, é irrelevante. Por exemplo, a gente não pode começar com método indutivo? Não, o ponto de relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou tal. Eu literalmente, eu não me importo com o que fulano falou, Michele, porque eu me importo... Por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você fez a dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa a essa dicotomia dicotomia é independente, então você separou. Quer dizer, essa estrutura antropológica não carrega esse elemento? Olha só, esse elemento não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Eu vou responder essa pergunta, peraí. Mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o arcabouço científico. Mas em contrapartida, qual arcabouço que você mencionou, então eu estou dizendo o que você mencionou. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas isso inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo... Mas você concorda que você fez?
Uma partida da moça de branco versus moço de azul. Pra ver quem é que é mais planta no debate, né? Ai, vamos lá. Não. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, beleza, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação sendo 20 anos cristã porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que os planetas, por que os corpos celestes estão se movimentando dessa forma? Quando ele não sabe explicar. Aí então, ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel. Mas sinceramente, o que o outro lado está tentando fazer aqui é o que a gente vê muito comumente sendo feito por cristãos apologistas, né, em debates. Eles tentam ter o monopólio da virtude. Então, a habilidade artística é um dom que provém do divino, que advém do divino, né? A intelectualidade, a capacidade de pensamento é também algo que advém da fé no divino. A bondade, né? A moralidade também é algo que advém de Deus, né? Então, eles sempre tentam fazer esse monopólio de virtudes. Quando é claro que não existe uma relação de causalidade aqui. Não existe. A pergunta é se a fé vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir? Porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi tudo que você falou, mas eu não tô entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tudo. Vocês acharam essa pergunta boa? Eu não achei não, viu? Não achei, não. Como dito anteriormente, né, você tem que definir o que é fé e tem que definir o que seria potencial humano no geral, né, e até o que seria restringir. Em casos muito específicos pode ser que não, em outros casos pode ser que sim, fica um negócio muito subjetivo, sei lá, é esquisito, muito esquisito. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas limita onde? Mas aí que eu dei o que limita o crescimento dele? Mas é por isso que eu trouxe para agora, pra gente não ficar trabalhando com nomes lá do passado. Então, vamos trabalhar com o mundo real. Aí vamos parar de falar que como é que a fé restringe o potencial de um pintor. A gente não tá falando de um pintor em específico. Vamos falar da sociedade no geral, né? Vamos falar da sociedade que a gente tem hoje. Vamos olhar pra bancada evangélica, gente. Você vai me dizer que aquele tipo de fé em específico não limita o potencial humano? Tipo, é claro que limita. Pra gente ver o que tá acontecendo agora. Eu sou um educador físico. Perfeito. O que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não sabe. Você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Ih, polêmico. Polêmico pros crentes, hein? Gente, esse negócio do XX, XY, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tá vendo lá nos Estados Unidos uma porrada de determinações, uma porrada de decretos, de legislações que envolvem ataques diretos a pessoas trans. Essa questão de XX e XY, o pessoal que fala que é só XX e XY, eles demonstram tanta ignorância em biologia. Tipo, só pra dar uma contextualização aqui para vocês. Então, não é cromossomo Y que determina características secundárias masculinas, não, tá, gente? É um gene chamado SRY, tá? É um gene que ele está no cromossomo Y, mas ele pode não estar também, né? Que acarreta num quadro que a gente chama de digenia gonadal. Então, quando não tem o SRY dentro do cromossomo Y. Então, a pessoa pode ter cromossomo XY e não expressar características sexuais secundárias masculinas. E vamos ver como é que os crentes vão responder essa questão de ciência básica. Como assim? Você está recorrendo a um nicho, não, né? cromossomicamente. Então, mas você está falando de biologia... Biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico... É claro que é biologia, o que ela tá falando aqui, né? É claro que é biologia, gente. Não tá lidando com filosofia, né? Porque eles sempre tentam escapar pela filosofia, né? Fazer os filosofismos deles. Comprovou o que até hoje? Você tem que não é. Que não é. Que não. Porque a gente tem uma série... Você tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que é básico. Eu não sou biólogo, não conheço. Então, a gente... É educador físico, né? Deveria saber.
biólogo pra saber. Mas eu sou ignorante, eu tô sendo humilde. Eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? A gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Existem, acho que, 48 estados diferentes, tá? Existe, inclusive, X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe. Da última vez que eu verifiquei, eram 30 estados diferentes. Tá? É uma ciência exata. É uma ciência. Todos concordam. É algo que é um. Existem variações. Cromossomos, é um fato da ciência. Eu só pedi a dificuldade que o lado cristão tem para aceitar a ciência básica, né? Pergunta se é uma ciência exata. Não, é uma ciência biológica. Avançar, onde você gostaria de chegar? Não, eu só quero dizer o seguinte. Um pouco, mas eu entendi. Eu só quero dizer o seguinte, que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem... Real, né? Tem exemplo aqui até no YouTube, né? Apesar de uma influenciadora bastante questionável, mas a Karen Barkini descobriu depois de grande que ela era intersexo. Ela inclusive fez vídeo aqui no YouTube falando sobre, né? A família sabia e não falaram nada. Ela com um monte de problema de saúde, inclusive, né? Tem gente o que é bastante raro, inclusive, mas tem gente que tem parte das células do corpo que são XX e outra parte das células do corpo que são XY, por exemplo, né? Então, pessoas intersexo existem, gente. Existem, né? Aí o pessoal vem comentar pra mim, porque eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito dessa questão, né? Refutando uma postura transfóbica em outro vídeo, e veio uma pessoa que tinha formação em biológicas me questionar, mas Iago, essa não é exceção? Você não pode tornar a exceção a regra. Gente, então, se uma regra não considera as exceções, a gente está lidando com uma regra ruim, tá? Dentro da biologia, muito dificilmente a gente vai lidar com os termos sempre e nunca, por exemplo. Quase sempre tem exceções, digamos assim. E se eu tô perguntando para você o que é uma característica necessária para se determinar o que é um homem, e você diz, é necessário para se determinar o que é um homem a presença de cromossomo Y, e eu encontro para você um exemplo de pessoa que possui cromossomo Y, mas que não é homem, ou que não possui cromossomo Y, mas que é homem, eu estou refutando a sua condição necessária, né? Então, condições necessárias, elas não sobrevivem quando eu encontro exemplos na realidade, por mais que eles sejam minoritários, tá? É lógica básica isso daí. Mas segue o bonde. Fé. A gente não é cromossomicamente só XX ou XY. E a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra para mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico, por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje, o rapaz de terno azul vai falar, finalmente. Identificar pessoas, pensadores, Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual, é alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima, e ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do... Esse rapaz, ele tá trabalhado nas referências apologéticas estadunidenses, né? Tá trabalhadíssimo nessas referências apologéticas gringas, né? Já citou William Lane Craig, mas vamos lá. Esporte, por exemplo, pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos E a moça do meio não disse nada até agora. Treinamento, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais... Pois é, aguardo o Jordan Peterson, né? Ele está o Jordan Peterson, quem mais que ele pode citar? O Ben Shapiro também, né? Vamos lá. São impressas por Deus... quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, a mulher é naturalmente, essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver
na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo A moça do meio foi pega na rua, coitada. Nem sabia o que ia acontecer. Ou eu fico imaginando que a equipe do Casos de Família deve fazer mais ou menos assim também, sabe? Eles devem, tipo, andar por aí na rua e encontrar uma pessoa aleatória. Ô, você quer ganhar R$50 pra participar de um embate na televisão? Aí a pessoa, quero. Então tá aqui, esse daqui é teu personagem, você é a ateia que só concorda com as pessoas balançando a cabeça. E é isso, esse é o papel que você vai fazer. Bora, ganhou R$50. Segue um monte. Referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé, mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em quem não falou vai falar. Quem não falou vai falar, hein? você. É o principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro. Porque nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na Eva. Tem cientista. Tem, mas o ponto da moça que só falou agora no debate é que quando se acredita em Adão e Eva, você nega a ciência, né? Não é todo mundo que acredita em Deus nega a ciência, tá? Tem cientista. Então, é porque mas você isso não quer fala dizer como que se todo fosse cientista... assim, quem acredita na Eva e no Adão tá indo contra a ciência. Então, Basicamente é isso. O cientista que acredita, ele tá indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Não, mas é que nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Mas não é que você está generalizando. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Assim, inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que... É verdade. O Caso de Família era inteiro feito por atores pagos. Nem era galera de rua. Tem gente que aparece mais de uma vez com histórias diferentes. Tem mesmo. Em outro debate, essa moça e o rapaz de terno azul, eles vão aparecer, né? Eles vão aparecer com outras posições diferentes. Eles não se revelam. Mas com que porque ninguém mentiria segurando uma Bíblia. Não, mas por que eu não concordo desse ponto? Não, tudo bem que você não concorda. Mas assim... Vamos concordar que a moça do meio, ela tangenciou o assunto, né? Veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Quê? Não é? Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Eu não sei, não parece fazer muito sentido, não. Deixa a moça terminar. Ela não falou nada até agora e os caras já interrompem ela. É paia mesmo, é paia. Vamos lá, moça. A sua questão é afetiva, você me perdeu. Não é afetiva. E você está partindo de uma chileno como psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar pra ele. Ele entendeu. Você está partindo da falácia. Eu entendi que... Não, mas o cara também perdeu a linha, né? Dizer que a questão dela é psicanalítica, pelo amor de Deus, né, gente? Ainda dá uma risadinha. O debate tava mó civilizado até agora. Aí o cara apela desse jeito. Petição de princípio, você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs. Não, fora que moças do chat, né, gente? Moças do chat aí que estão me vendo nesse momento. Porra, a moça deu o argumento dela. Aí vem um homem e fala pra ela, não, a tua questão é freudiana? Não tem como não dizer que é parte de machismo isso daqui, sabe? A mulher dá um argumento e você vai lá e manda, tipo, não, a psicanálise descreve isso daí. Tirou a mulher pra maluca. Velho. Segue o bonde. E não argumentou porque eu não tô impondo. Não, mas eu argumento, se é o caso. Eu não tô impondo. A verdade é que os ateus não podem se revelar. Existem evidências que o hominídeo Homo sapiens ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica... Não, pelo menos... Por isso que eu falei. E qual é o problema? A cronologia bíblica, ela...
Não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não mas vou a falar 6 mil anos. A cronologia bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar. Pois não, calma, pode falar. Tá? Pode falar. É porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxa. E você é faixa roxa, então você baixa a bola que eu falo primeiro. Vai lá. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu estou gostando muito assim de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que, eu acho que nós três pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé. Né? E outra coisa, a gente não diz, e a gente não diz em hora nenhuma. É pessoal. Não, sim. E a gente não diz em hora nenhuma que a fé é de todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, que quem tem fé, por exemplo, ele tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até inclusive efeito placebo, a gente não sabe, mas existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do... A proposição, a tese debatida, ela é completamente sem sentido. É completamente coerente com um debate sobre o negócio sem sentido, que ele deu uma volta no círculo, né, e chegue no mesmo ponto que ele estava inicialmente. Então os ateus ficaram 30 minutos debatendo por que a fé era prejudicial, os cristãos debatendo por que não é, e aí no final o ateu vai lá e diz, não, mas inclusive... Não necessariamente a fé é ruim, gente. Tem para certas coisas a fé pode ser legal. Não, efeito placebo existe, gente. Efeito placebo existe. Não necessariamente tem a ver com fé, mas oração, e aí você pode tirar a oração e colocar no mesmo escopo de meditação. É óbvio que tem um negócio relacionado à diminuição de estresse, por exemplo, né? E diminuir estresse é positivo na recuperação da pessoa doente. Tem um ponto aí. O cérebro de autorrecuperação, se realmente... Até porque o ateu... E aí vou falar do ateísmo e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo a do grego quer dizer negação e tel é Deus. Ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção, certo? Então, o ateu não vê isso. E a pessoa que tem fé, o religioso, né, ele vai cada um acreditar nas suas vertentes. Né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê? Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristão, e os três são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro do próprio cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo... E não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. Eita, calma aí, acabou então, acabou o corte. Eu vou ficar com o corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, é claro, seu comentário aí também. É um debate bem ruim, viu? É um debate bem ruim. Até então, meu personagem preferido é a Michelle. Tem as colocações mais interessantes do debate inteiro.